E assim, como eu digo, nós somos cristocêntricos, né? Mas isso virou uma pérola aqui no nosso bate-papo aqui interior, falando que o centro das escrituras seria o reino. O que eu gosto sempre de falar assim, Marcelo, até para explicar, né, que de repente para alguém pode soar, não posso nem dizer assim com autoridade, dizer que soa como heresia, né, mas eu lembro que quando no seminário, né, na verdade na faculdade, na universidade, nós temos o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, e eu lembro que primeiro você fica naquela crise, né, Marcelo, o que você vai trabalhar, o que você vai preparar no seu trabalho de conclusão de curso. Eu fiquei entre a questão da teologia wesleyana e me soltou os olhos a questão do Evangelho de Mateus. Hoje é o Evangelho que eu gosto em si de pregar. Claro que a gente gosta de pregar todo o Evangelho. Mas o que me chamou primeiro a atenção é a expressão que a gente encontra, Marcelo, e só encontra no Evangelho de Mateus, que é a expressão reino dos céus. Né? Então essa expressão me saltou os olhos quando eu comecei a estudar e me aprofundar mais sobre essa questão do reino dos céus já na faculdade de teologia. E eu comecei a trabalhar o meu TCC baseado nisso. O reino dos céus, no Evangelho de Mateus, seu significado e contribuição para a igreja do hoje. Por que para a igreja do hoje? Porque não tem como você pregar. A igreja é a plataforma, não é a única, a gente pode também dizer isso, talvez possa soar até como loucura também, porque o reino ele está além da igreja, ele usa a igreja, mas ele está além da igreja. Né? Até uma coisa interessante que eu estava pensando sobre isso, né, na verdade relembrando, que existe muita confusão, às vezes, até hoje a gente pode falar isso, existe muita confusão entre a igreja e o reino. A igreja, ela não é o reino. A igreja, ela faz parte do reino, ela é a proclamadora do reino, mas ela não é o reino. O reino ele está além, acima da igreja. Né? Então, o que eu cheguei à conclusão, né, a gente já iniciou antes, né, como você falou, o que eu cheguei à conclusão? De que toda a escritura, o tema central da escritura é o estabelecimento do reino. Você vê isso desde Gênesis, e você vê isso em Apocalipse. Deus, um Deus criador, que desejou sempre, do início da sua criação até o fim, habitar com o ser humano. Você vai lá em Apocalipse, por exemplo, você vai ver o texto lá, né, que nós não necessitaríamos mais, não vamos necessitar mais do sol, porque ele será a nossa própria luz. Né? Ele é o nosso tabernáculo. Então você vai ver sempre esse desejo, Marcelo, de Deus querer estar com o ser humano. Então, ao meu ver, ali no trabalho, né, para a gente iniciar a nossa conversa, o que eu vejo? O centro da escritura, o centro da palavra. Né? Não que Jesus não seja a palavra, porque o próprio Evangelho vai dizer que Jesus é o Logos, é a palavra revelada. Mas o centro da escritura é o reino de Deus. O desejo de Deus de estabelecer o seu reino. E a gente sabe que isso vai ser concluído na pessoa de Cristo. Jesus trazendo de fato e verdade. E esse é um tema, cara, que me apaixona. Os reis na Idade Média, né? Quando eles queriam que os seus filhos soubessem o que era reinar, porque o príncipe só pode assumir o trono depois que o seu pai morre. Ou seja, o príncipe só pode assumir depois que o rei morre. Por isso que o nosso inimigo, ou um dos maiores, né? Ele não é chamado de rei, mas príncipe do mundo, porque ele não vai reinar, né? Mas era alguém que estava prestes a reinar, se Cristo não teria vindo. Então, como os reis faziam, os pais, né? Querendo que seus filhos desfrutassem daquela sensação de reinar, eles mandavam seus filhos, os príncipes, para uma terra bem distante. E lá nessas terras distantes, fora daquele território ali, geograficamente falando, ele não seria chamado de príncipe, mas de rei. E assim ele ia saber o que era reinar, né? Ter um reinado. E foi basicamente o que o Senhor fez. Quando ele criou esse nível de existência. A palavra diz, acho que no Salmo, que diz que o céu pertence a ele, porque é o reino dele. Mas que a terra deu a ele aos filhos de Adão. Então, essa terra que ela foi preparada para exatamente como o Senhor falou assim, para que o reino fosse implantado. Note que há um código que ele vai começar em Adão, em Gênesis. O Senhor, em Mateus 28, ele vai dar continuidade ao mesmo plano, porque só existe um plano lá. Quem falhou foi Adão. O Eterno não falhou em momento nenhum. Quem falhou foi Adão.
O Eterno falou para Adão: Adão, vocês vão crescer e multiplicar. Crescei-vos e multiplicai, povoai a terra. O Senhor estava falando, o Eterno estava falando para Adão ali: eu não quero que a terra tenha um jardim, mas eu quero que toda a terra se torne esse jardim. Você vai ver, por exemplo, que o governo de Deus, o reino de Deus está tão estabelecido desde o início que a ordenança, por exemplo, Marcelo, de Deus, do próprio Deus, o ser humano é sujeitar e governar. Exatamente. Então você vai ver que é o Deus, e é uma coisa interessante, é o Deus que deseja estabelecer o reino, mas não quer reinar sozinho. Ele chama os seus filhos para reinar com ele. Entendeu? Então é aquela questão que a gente estava conversando, que o Thiago estava falando, que Paulo fala, aqueles que nós fomos transportados do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Nós reinaríamos com ele em glória. Então você vai ver outro dado interessante. Isso não é somente, não trazendo um menosprezo nessa expressão minha, Marcelo, mas não é somente que o reino é o centro da palavra por si só, mas Marcelo, não te cortando, né? Não, Marcelo, mas é o reino sendo estabelecido pelo rei que convida os seus filhos a reinar com ele. E Paulo traz essa realidade também, que nós reinaremos com ele. Então, para mim, o que mata, não vou expressar, né? Mas o que começa essa questão. Tanto, porque você fala assim, poxa, Alain, mas por que para você, por exemplo, o reino é o centro da palavra? Você vai ver que em nenhum momento, assim como Deus não se equivocou no seu projeto, e cara, tu usou uma expressão que eu acho maravilhosa, a questão do plano A, Deus não tem outro plano, é o plano A, e ele estava escondido, né? O filho estava escondido no pai. Você vai ver, por exemplo, quando Jesus inicia o ministério dele no Evangelho de Mateus, e por que eu estou falando que Jesus nunca enganou ninguém, nunca deixou as claras? Claro que tem a questão das parábolas, isso aqui, depois Jesus explica lá, não, agora estava ocultado, mas para vocês vai ser revelado. Isso a gente poderia dizer em outro momento, mas porque para mim, ao meu ver, Jesus não deixou nada obscuro, nada escondido. Porque desde o início do ministério de Jesus, Marcelo, ele estabeleceu muito bem a missão dele e a mensagem dele. Se você, por exemplo, for lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer a mensagem, a missão e a mensagem. E eu gosto muito dessa expressão de Mateus, até se você me permitir de ler, né, eu acho muito interessante essa expressão. Se puder ler Bíblia aqui, acabou tudo. Se eu puder, e pode chamar de herege mesmo, né? Mas é uma expressão que eu acho muito interessante, que a minha tradução diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chamado, porque vos é chegado, ou porque está próximo o reino dos céus. Primeira coisa que a gente vê aqui é a expressão reino dos céus. Então, assim, Jesus já deixou bem claro, cara, o reino não é desse mundo. Então, ele já deixou bem claro que o reino não é humano. Mas é uma questão interessante que ele já deixou a mensagem dele também, que é a mensagem do arrependimento. E por que eu, falando na questão do meu TCC, no nosso primeiro ponto de conversa, porque a minha conclusão, que é aquela outra questão que a gente falou, né? Porque eu chego à conclusão de que a palavra, a Bíblia tem o centro, o reino como centro. Primeiro, esse desejo do estabelecimento de Deus desde a criação do mundo. E segundo, porque Jesus veio para ministrar, para pregar sobre o reino, esse reino estabelecido. E terceiro, por quê? Porque ele traz a mensagem. Jesus tem uma mensagem. Jesus não tem a mensagem dizendo, não querendo falar sempre disso, né? Mas Jesus não traz uma mensagem de prosperidade, por mais que prosperidade seja bíblica. Jesus não traz outro tipo de mensagem. A mensagem que Jesus estabelece é a mensagem do reino de Deus. E a igreja, ela tem uma mensagem. A mensagem da igreja é única. É arrependimento e reino. O grande problema hoje, se a gente pode dizer assim, usar essa expressão, mas Marcelo, o grande problema hoje da igreja de maneira geral, não de uma denominação em si, mas de todos nós como igreja, é que a gente talvez, eu não posso dizer que a gente perdeu, mas talvez a gente está perdendo essa mensagem. Se não está perdendo, está misturando ela.